A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra da parte de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aleluia! Então o apóstolo Paulo estava aqui ensinando ao jovem Timóteo que tinha um grande dom ministerial. O apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo que ele fugisse dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade está se referindo aqui aos desejos sexuais, aos desejos carnais, para que Timóteo viesse a fugir e se preocupar com a santidade, e se preocupar com o crescimento espiritual e buscar a Deus. Assim, o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo. E nós trazendo este versículo para os dias atuais, não se refere somente aos desejos carnais, desejos sexuais, mas também aos desejos da carne, no sentido de uma aparência diferente do povo de Deus, de uma aparência mundana. Também fugir desses desejos de ter essa aparência, uma aparência que não condiz com o povo de Deus. Também está se referindo com as práticas, os desejos da carne, desejos de ter práticas como, por exemplo, ir a festas mundanas que não condiz com o povo de Deus, como, por exemplo, dançar danças impróprias, onde faz uma apologia ao sexo, dançar danças que não condiz com o povo de Deus. Tudo isso são obras da carne, tudo isso são desejos da mocidade, onde os jovens estão descobrindo o mundo agora, onde os jovens estão descobrindo coisas que ele não sabia, estão vivendo coisas que ele ainda não tinha vivido, porque antes eram crianças, mas agora eles são jovens e vêm os desejos da carne, desejos esses que não agrada ao Senhor e que vai atrapalhar a sua vida espiritual, porque vai fazer com que eles venham a pecar. Davi, ele não resistiu os desejos da carne. Davi não resistiu os desejos da sua mocidade. Davi, ele não resistiu os desejos sexuais. E ele pagou muito caro. Ele pagou um alto preço, porque ele viveu em batalha, ele viveu em perseguição. Assim também Sansão não resistiu os desejos da carne, não resistiu os desejos sexuais e também pagou um alto preço, porque ele foi preso pelos seus inimigos e ficou cego e teve uma morte precoce. Se ele tivesse se inclinado para o Espírito, se ele tivesse pensado em buscar mais a Deus, em ter mais santidade, ele teria uma velhice tranquila, ele viveria bem e feliz. Assim nós devemos ensinar os jovens a se comportar, que eles venham resistir os desejos da mocidade, porque isso não agrada a Deus. Há um tempo determinado para tudo, há um tempo para nascer, há um tempo para casar, há um tempo para namorar, um namoro diante de Deus, um namoro que agrada a Deus. Então os jovens devem se comportar assim, buscar a Deus, se preocupar com a sua santidade, se preocupar com a sua salvação, se preocupar com o seu crescimento espiritual. E não ser amigo do mundo, ter práticas, danças impróprias, ir para festas que não condiz com o povo de Deus, ter uma aparência que não condiz com o povo de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que Deus ele não olha para a aparência, mas muita das aparências está relacionado ao pecado. Deus ele sonda os corações, mas Deus sondando o coração, muitas pessoas que têm uma aparência que não agrada a Deus, essa aparência é porque está refletindo aquele pecado que está dentro do seu coração. Esta aparência não agrada a Deus. Muitas pessoas que têm um pecado dentro do seu coração, que têm um pensamento, que têm os costumes e práticas que não agradam a Deus, ou seja, estão em pecado, geralmente esse pecado é exposto para fora através da sua aparência.
E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que fala sobre crente tem que ter aparência de crente. É muito importante para que nós venhamos a entender mais sobre a aparência que agrada a Deus, porque isso é importante. Então nós devemos ensinar os jovens a viver com santidade, mas o que vem acontecendo é que muitas pessoas, muitos pais, mesmo sendo evangélico, não estão ensinando os seus jovens a andar no caminho do Senhor. E depois fica tarde demais, porque vai dizer onde foi que eu errei, porque não ensinou os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Claro que não são todos os pais, mas muitos pais têm sim colocado um empecilho para não ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Muitos pais têm se expressado, têm dito que eles são jovens. Eles são assim porque eles são jovens. Deixa ele viver a juventude dele, é porque eles são jovens. Acontece que o espírito do jovem deve pertencer a Deus, assim como as crianças, assim como os adultos. Todos nós somos povo de Deus. Então nós devemos, independente da idade, se for jovem, se for criança, se for adulto, mas tem que viver em santidade, tem que buscar a Deus, tem que aprender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, para que venha ter direito à vida eterna. Então é errado quando os pais quer passar a mão na cabeça dos filhos e quer deixar os filhos fazer tudo porque eles são jovens. Nem tudo nós devemos fazer, nem tudo nós devemos praticar. Então é importante que venha ter um ensinamento para os jovens e saber realmente aquilo que os seus filhos estão fazendo, para que vocês venham ensinar eles a andar no caminho do Senhor, para que eles venham ter a cada dia mais, assim como Timóteo, uma vida diante de Deus, assim como Timóteo, um jovem que buscava Deus, que tinha um dom ministerial muito forte e que Deus, ele se agrada dos jovens que têm esse comportamento santo, que procura buscar a santidade, buscar o reino de Deus. Deus, ele se agrada de todas as pessoas que vivem em santidade. Amém? Que todos nós venhamos a entender a importância do Espírito, que cada pessoa deva viver com santidade para que não venha pecar, para que não venha sofrer, para que não venha perder a sua salvação. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?